Dá uma distância, Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado. Foi para a bola. Bateu, expectativa no Palestra Itália. Agora o mundo aqui seca o Zapata. A Libertadores pode ser decidida por Marcos e Zapata. Bateu pra fora! A história da Sociedade Esportiva Palmeiras é marcada por superações, conquistas e uma tradição que atravessa mais de um século. Fundado em 26 de agosto de 1914, o clube nasceu sob o nome Palestra Itália, criado por imigrantes italianos que viviam na cidade de São Paulo. O objetivo inicial era representar a forte comunidade italiana e promover o futebol, que à época começava a ganhar espaço no Brasil. Desde o início, o clube mostrava sua força e, em sua primeira partida, realizada em 24 de janeiro de 1915, venceu o Savoia de Votorantim por 2-0, com gols de Bianco e Allegretti. Nas décadas de 1920 e 1930, o Palestra Itália consolidou-se como um dos maiores clubes do futebol paulista, acumulando títulos estaduais e construindo uma base sólida de torcedores. O clube tornou-se um símbolo de união e orgulho para a colônia italiana, que crescia rapidamente no Brasil. Entretanto, a história do Palestra sofreu uma reviravolta em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Com o Brasil se aliando às forças dos aliados contra as nações do eixo, que incluíam a Itália, o governo de Getúlio Vargas determinou que clubes com nomes relacionados a países inimigos alterassem sua identidade. Foi assim que o Palestra Itália adotou o nome Sociedade Esportiva Palmeiras em um momento de renascimento e reafirmação. A estreia do novo nome aconteceu de forma épica em 20 de setembro de 1942. No Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrentou o São Paulo no Pacaembu. Sob pressão política e com uma rivalidade crescente, o Alviverde venceu por 3-1, garantindo o título e imortalizando o jogo como a arrancada heróica. Esse episódio é até hoje um marco do espírito resiliente e vencedor do clube. Nos anos seguintes, o Palmeiras seguiu crescendo e acumulando conquistas. Grandes ídolos, como Oberdan Catani e Valdemar Fiume, tornaram-se referências enquanto o clube se estabelecia como uma potência no cenário nacional. O auge veio em 1951, quando o Palmeiras conquistou a primeira edição da Copa Rio Internacional, considerada pela FIFA como o primeiro Mundial de Clubes. A final contra a Juventus da Itália ocorreu no Maracanã, diante de mais de 100 mil torcedores e marcou a história do futebol brasileiro e mundial. A década de 1960 trouxe o auge da academia de futebol. Com um estilo de jogo técnico e envolvente, o Palmeiras ganhou a identidade que reforça até hoje sua identidade. Jogadores como Ademir da Guia, Julinho Botelho, Djalma Santos e Dudu lideraram essa fase de ouro, conquistando títulos paulistas, nacionais e a admiração do público. Ademir da Guia, conhecido como Divino, tornou-se o maior ídolo da história do clube, acumulando 901 jogos e ocasiões de títulos. A consagração da academia ocorreu também fora do Brasil. Em 1965, o Palmeiras representou a seleção brasileira na inauguração do Mineirão, enfrentando o Uruguai. Foi a primeira vez que um clube substituiu a camisa canarinho em todos os cargos, desde o goleiro até o massagista. O time alviverde venceu por 3-0, consolidando-se como um dos grandes do futebol mundial. Porém, após a aposentadoria de Ademir da Guia em 1977, o Palmeiras enfrentou uma longa fase sem conquistas. O jejum de títulos, que durou de 1976 a 1993, foi um dos períodos mais desafiadores da história do clube. Esse ciclo terminou com a chegada de uma parceria revolucionária, a união entre o Palmeiras e a Parmalat, uma multinacional italiana. A parceria trouxe reforços de peso e investimentos que transformaram o clube. Em 1993,
Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista com uma goleada histórica de 4-0 sobre o Corinthians, encerrando o jejum de 17 anos. No mesmo ano, conquistou também o Campeonato Brasileiro, consolidando uma nova era. Entre 1993 e 1994, o Palmeiras acumulou títulos, incluindo o bicampeonato nacional e o torneio Rio-São Paulo. Na era de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras alcançou seu maior título internacional, a Copa Libertadores da América de 1999. Em uma campanha marcada por momentos emocionantes, o time superou o Deportivo Cali na final, vencendo nos pênaltis com Marcos, Alex e Paulo Nunes como protagonistas. Foi o primeiro título da Libertadores para o clube, que logo se tornou uma referência no continente. No entanto, os anos 2000 começaram com dificuldades. Em 2002, o Palmeiras foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, em um dos momentos mais tristes de sua história. A resposta da torcida foi exemplar. Apoiou o time incondicionalmente, lotando estádios e ajudando o clube a conquistar a Série B em 2003 com 6 rodadas de antecedência. A década de 2010 marcou a reconstrução do Palmeiras. Em 2014, o clube inaugurou sua nova casa, o Allianz Parque, um estádio moderno que se tornou símbolo de uma nova fase. No ano seguinte, veio o tricampeonato da Copa do Brasil em uma campanha emocionante, com Fernando Praz sendo o herói na decisão contra o Santos. Em 2016, sob o comando de Cuca, o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro, encerrando 22 anos de espera. Nos últimos anos, o Palmeiras consolidou-se como uma potência no futebol brasileiro e sul-americano. Sob o comando de Abel Ferreira, o clube viveu uma era de ouro. Em 2020, o time venceu a Libertadores em uma final histórica contra o Santos. No mesmo ano, conquistou também o Paulista e a Copa do Brasil, garantindo a tríplice coroa. Em 2021, o Palmeiras tornou-se tricampeão da Libertadores ao derrotar o Flamengo na final disputada em Montevidéu. A campanha consagrou jogadores como Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Já em 2022, o clube venceu a Recopa Sul-Americana e seu 11º título brasileiro, firmando-se como o maior campeão nacional. Em 2023, veio o 12º Campeonato Brasileiro, com Hendrick se destacando como uma das grandes promessas. Hoje, o Palmeiras é reconhecido como um dos clubes mais vitoriosos e respeitados do Brasil. Com uma história marcada por momentos épicos e uma torcida apaixonada, o Alviverde continua a construir seu legado como símbolo de glória e tradição. Você conhecia a história grandiosa do nosso Verdão? Conte o que você achou. Se gostou do conteúdo, inscreva-se, curta e compartilhe. Em breve trarei mais notícias do nosso Palmeiras.